Nos tempos antigos, numa terra chamada Judeia, cumprindo as promessas dos profetas, nasceu Jesus, o Filho de Deus, para trazer salvação à humanidade. Sua história é contada nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Maria, uma jovem virgem da cidade de Nazaré, foi visitada pelo anjo Gabriel. Ele anunciou que ela daria à luz um filho, concebido pelo Espírito Santo, que seu nome seria Jesus, pois ele salvaria o povo dos seus pecados. José, seu noivo, ao receber a confirmação em sonho, tomou Maria como sua esposa. Devido a um decreto do imperador romano César Augusto, Maria e José viajaram até Belém para um recenseamento. Ali, Jesus nasceu e foi colocado em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Pastores, guiados por anjos, vieram adorá-lo. Magos do Oriente também chegaram, guiados por uma estrela, trazendo ouro, incenso e mirra. Jesus cresceu em Nazaré, sendo obediente aos seus pais. Com apenas 12 anos, impressionou os mestres no Templo de Jerusalém, com sua sabedoria, dizendo: "Não sabeis que eu deveria estar na casa de meu pai?" Está escrito em Lucas, capítulo 2, versículo 49. Aos 30 anos, Jesus foi batizado por João Batista, no Rio Jordão. Durante o batismo, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele, como uma pomba. Deus declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Está escrito em Mateus, capítulo 3, versículo 17. Logo após, Jesus foi levado ao deserto, onde jejuou por 40 dias e foi tentado pelo diabo. Ele resistiu a todas as tentações, reafirmando sua obediência a Deus. Jesus começou a pregar nas vilas e cidades, proclamando: "Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo." Está em Mateus, capítulo 4, versículo 17. Ele escolheu 12 discípulos para acompanhá-lo e segui-los. Ele ensinava em parábolas, revelando verdades espirituais, entre elas, as parábolas do bom samaritano e do filho pródigo, que demonstravam o amor e a misericórdia de Deus. Jesus curou doentes, deu visão a cegos, limpou leprosos e expulsou demônios, multiplicou pães e peixes para alimentar multidões, acalmou tempestade e ressuscitou mortos, como Lázaro. Ele ensinava a amar os inimigos, perdoar 70 vezes 7 e viver uma vida de humildade e serviço. Seu sermão mais famoso, o Sermão da Montanha, apresentou os princípios do reino de Deus, incluindo as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, os últimos dias de Jesus na terra revelam um profundo compromisso com a sua missão de salvar a humanidade. Esses eventos culminam na sua morte na cruz, o maior ato de amor e sacrifício de Deus pela humanidade. Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias: "Eis que teu rei vem a ti, justo e salvador, humilde, montado em um jumento." Está escrito em Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Multidões o saudaram com ramos de palmeiras, clamando: "Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor." Está em Mateus, capítulo 21, versículo 9. Nos dias seguintes, Jesus foi ao templo, onde expulsou os comerciantes e condenou a corrupção dos líderes religiosos, dizendo:
A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformais em covil de ladrões. Está escrito em Mateus, capítulo 21, versículo 13. Ele continuou ensinando e confrontando os fariseus e saduceus, expondo suas hipocrisias. Na noite antes de sua morte, Jesus celebrou a Páscoa com os discípulos, conhecida como a última ceia. Ele partiu o pão, dizendo: "Isto é o meu corpo, que é dado por vós." Depois, tomou o cálice de vinho e disse: "Este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramada por vós." Está escrito em Lucas, capítulo 22, versículo 19 ao 20. Foi durante essa ceia que Jesus revelou que seria traído. Judas Iscariotes saiu para entregar Jesus aos líderes religiosos. Após a ceia, Jesus foi ao jardim do Getsêmani para orar. Em agonia, ele pediu ao Pai: "Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres." Está escrito em Mateus, capítulo 26, versículo 39. Suas orações refletiram sua submissão total à vontade de Deus. Logo depois, Judas chegou com guardas e traiu Jesus com um beijo. Ele foi preso e levado aos líderes religiosos. Jesus foi levado ao Sinédrio, onde foi acusado falsamente de blasfêmia, por se declarar o Filho de Deus. Após ser condenado pelos líderes judeus, ele foi levado a Pôncio Pilatos, o governador romano, que inicialmente não encontrou culpa em Jesus. Contudo, devido à pressão da multidão, Pilatos lavou as mãos e entregou Jesus para ser crucificado. Antes da crucificação, Jesus foi brutalmente açoitado, zombado e coroado com espinho. A multidão gritava: "Crucificai-o! Crucificai-o! Crucificai-o!" Está escrito em Mateus, capítulo 27, versículo 22 ao 23. Jesus foi levado ao Gólgota, também chamado de Calvário, onde foi crucificado entre dois ladrões. Enquanto estava na cruz, ele proferiu palavras cheias de compaixão e propósito. "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Está escrito em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Para o ladrão arrependido, "Hoje estarás comigo no paraíso." Está escrito em Lucas, capítulo 23, versículo 43. Está consumado. Está escrito em João 19, versículo 30, indicando que sua missão estava cumprida. Às 3 horas da tarde, Jesus clamou: meu Deus, por que me desamparastes?" Então ele entregou o seu espírito e morreu. Está escrito em Mateus, capítulo 27, versículo 46. No momento da morte de Jesus, sinais sobrenaturais ocorreram. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando o acesso direto a Deus. Está escrito em Mateus 27, 51. A terra tremeu, rochas se partiram e túmulos se abriram. Está escrito em Mateus capítulo 27, versículo 51 ao 52. O centurião romano, ao testemunhar esses eventos, declarou: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Está em Mateus capítulo 27, versículo 54. José de Arimateia, um discípulo secreto de Jesus, pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Ele o envolveu em linho fino e colocou em um túmulo novo, escavado na rocha. Uma grande pedra foi colocada na entrada do túmulo e guardas romanos foram posicionados para vigiar. Está escrito em Mateus, capítulo 27, versículo 57 ao 66. No terceiro dia, Jesus ressuscitou, vencendo a morte. Ele apareceu a Maria Madalena, aos discípulos e mais de 500 pessoas. Antes de ascender aos céus, ele deu a grande missão: ide por todo o mundo
e pregai o evangelho a toda criatura. Está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 15. Jesus subiu ao céu, prometendo voltar para julgar o mundo e estabelecer seu reino eterno. A história da morte de Jesus não é apenas um relato de dor, mas uma demonstração de amor inigualável. Ele morreu para pagar pelos pecados da humanidade, cumprindo o plano de Deus para a redenção de todos que nele creem. Sua morte abriu caminho para a vida eterna. Sua mensagem de amor, perdão e humildade continua a transformar vidas ao longo dos séculos. Você que ouviu essa história e nesse momento você deseja entregar sua vida a Jesus, repita comigo essas palavras. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão. Obrigado por morrer na cruz pelos meus pecados, para me dar vida eterna. Hoje eu entrego a minha vida a ti. Seja o meu Senhor e Salvador. Guia meus passos e transforma meu coração. Em teu nome eu oro. Amém. Meus queridos, caso precise de ajuda, conselhos ou queira compartilhar algo, estou aqui para apoiar você nesse momento tão especial. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.